Amém? É um texto muito conhecido, pastor Miranda. Pastor Aguinaldo, é um texto muito pregado. Eu não quero nesta noite aqui ser pretensioso, dizer que talvez eu vou pregar uma mensagem extraordinária, mas eu sempre digo que não existe mensagem simples. Se a mensagem é simples, ou de repente a mensagem é, como se diz, muito eloquente, não quer dizer, querido, que por ser simples ou eloquente, uma é melhor que a outra. O que importa é que esta palavra vem do trono de Deus, e se ela vem do trono de Deus, ela vem direto para o seu coração. E nesta noite eu te falo, abra o teu coração, deixe Deus falar com você. Eu tenho uma chamadinha, uma vinhetinha de abertura. Quem tem CD de pregação meu, DVD, já ouviu, né? Tem uma voz que antes que sucede, que antecede, melhor dizendo, sucede depois, né? Então deixa eu aprender. Que antecede a minha mensagem, que é a voz de um locutor que diz assim: ouça agora uma mensagem com o missionário Ribeiro. Abra o teu coração e deixe Deus falar com você. Porque às vezes Deus está falando com a gente, pastor, mas a gente que não abre o coração para receber. Às vezes a gente está orando, pedindo a Deus para responder. Deus está respondendo e a gente que não abre o coração. Por isso eu te peço, abre o teu coração. Não fica pensando assim, essa mensagem eu já conheço. Essa mensagem eu já vi outro pregador pregando e prega melhor que o Renato pregando. Amém? Eu vim para pregar o que Deus colocou no meu coração. E eu quero te chamar a atenção para alguns fatos desse texto. Primeiro vamos aqui resumir novamente a história. A Bíblia fala que houve um momento que Jesus, ele não quis ficar um pouco, ele quis sair de perto da multidão. Quem sabe Jesus estava incomodado, pastor, com a multidão que estava espremendo ele, da mesma maneira que espremia ele quando a mulher do fluxo de sangue quis tocar. Quem sabe essa multidão é aquela mesma multidão que estava na casa quando eles precisaram. Eu preguei isso na última quarta-feira, na penúltima, eu acho, que estive aqui, ao ponto que eles têm que descer o paralítico pelo telhado. Quem sabe essa multidão, a mesma multidão que acompanhava Jesus, de repente Jesus se sentiu incomodado com a multidão, e sabe o que ele fez? Ele subiu no barco para continuar pregando, para continuar ensinando. E a Bíblia fala, querido, que os pescadores daquele barco já estavam lavando as suas redes. Aí Jesus fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos sair da praia um pouquinho, vamos mais para o alto mar, vamos mais para o meio da praia, vamos mais para águas mais profundas. Aqui na praia, está muito perto, vamos mais para o meio um pouco. Assim diz a palavra de Deus. Olha só, querido, e a Bíblia nos fala que Jesus se assentou no barco e começou a ensinar, começou ali a pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia nos conta que de repente, sabe o que Jesus disse para Simão Pedro? Simão Pedro, vocês vão pescar? Sabe o que Simão Pedro respondeu? Nós já tentamos a noite inteira, passamos a noite inteira tentando pescar, passamos a noite inteira jogando a rede e voltamos com as redes vazias. Então voltamos para casa com as mãos abanando. Só que Jesus vai e diz assim: lance a rede. Na minha tradução não diz, mas eu precisava ler de uma das traduções. Mas no outro texto que conta a mesma história, diz que Jesus ainda falou qual lado que era para eles jogarem a rede. E sabe qual lado que era? O lado direito. Queridos, e eles, aí Pedro disse: olha, nós passamos a noite inteira pescando e não conseguimos, mas segundo a tua palavra, Jesus, nós vamos fazer isso. E a Bíblia fala, querido, que eles julgaram as redes. Quando eles puxaram as redes, sabe o que aconteceu? Tinha um montante enorme de peixe. Numa outra tradução ainda diz, no outro texto, contando a mesma história, ainda fala a quantidade de peixes grandes. Se eu não estiver enganado, porque eu só li esse texto, não li o outro, mais de 153 peixes grandes, sem contar as piadinhas, sem contar os pequenos, os médios peixes, né? Eu lembro quando eu era criança, né? Tinha um poço lá perto, não sei se o pastor Miranda lembra do poço São Paulo, um poço que tinha, né? Mas ia lá, pegava com a peneira mais
achava que era peixe. Menino, vinha todo feliz para cá, eu peguei peixe. Meu pai, eu não quero peixe não, meu filho. Você é a Maria Sapuda. Já viu Maria Sapuda? Eu não sei como é que chama aquilo lá. Meu pai chamava de Maria Sapuda. Aqui é Maria Sapuda também. E eu estou feliz, menina. Aqui tem uma maninha lá, meu peixe, tem bem peixe. Olha só, irmãos. E a Bíblia fala que eram tantos peixes que quase rompiam as redes. Que quase o barco afundou. Tamanha bênção. Mas quase o barco não afundou. Sabe por quê? Bênção não faz barco de ninguém afundar. Pelo contrário. O seu barco não vai afundar não. Mas vai ser tanta bênção que vai vir. Vai ficar pesado o barco. Mas afundar não vai. Fala para você não, assim, o seu barco não vai afundar. Sabe por quê? Porque Jesus já está no seu barco. Querido, eu quero te chamar a atenção para algumas coisas nesse texto. Uma mensagem simples que Deus colocou no meu coração. A primeira coisa que eu gostaria de te chamar a atenção era que quando Jesus entrou no barco, e era o barco de Simão, Simão, para quem não sabe, é o mesmo que Pedro. Quando a Bíblia fala de Simão Barjonas, né? É isso mesmo, pastor? Está falando de Pedro. Quando a Bíblia fala de só Simão, é Pedro. A Bíblia fala que era o barco de Simão. Simão era Pedro. E Pedro era o que mesmo? Esqueceram? Pedro era pescador. Pedro tinha experiência de mar. Pedro tinha experiência de pesca. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que eles voltaram com as redes vazias. Trabalharam a noite inteira. Jogaram rede a noite inteira. A noite inteira jogando rede. Puxando rede e rede vazia. Jogava rede do outro lado. Puxava rede e a rede vazia. Jogava a rede mais longe um pouquinho. Vamos ver se os peixes resolveram ficar mais longe. Vai jogar longe. Puxar as redes. Repita, vazias. Trabalharam a noite inteira. Jogaram a rede a noite inteira e as redes vazias. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. Eu tenho um salão de cortar cabelo. Já aconteceu um dia eu ir de manhã cedinho. Pensar, hoje eu vou cortar bastante cabelo. Fechar 6:30 da noite. E a rede voltar vazia para casa. Nem cabelinho, nem careca entrou lá para cá. Vai pelo menos dar um boa tarde, bom dia. Não sei se já aconteceu com você, irmãos. Trabalhar mesmo. E a rede volta vazia para casa. Tem alguém que já voltou algum dia com a rede vazia para casa? Eu já voltei. Não acontece de vez em quando isso? De voltar com a rede vazia para casa? Hoje eu vou vender. Se isso não dá olho lá, mano. Não, é esquete não. Esqueci. Vou vender muito. E de repente não é nada. Aconteceu isso com ele. Nós vamos pescar hoje. Olha só. Eles tinham experiência de pesca. Não estou falando de amador. Estou falando de eu e o pastor Aguinaldo julgando anzol na lagoa da Pampulha. Não, estou falando de profissionais. Estou falando do pastor Miranda jogando um anzolzinho no rio de Raposa. Não, eu estou falando de pescadores que eram experientes. Quem sabe tinha até na gaveta lá certificado de pescador, diploma de pescador. Só que eles voltaram para as redes